Uma boa tarde a todas e a todos. Me chamo Vicente Moreira e sou responsável por apresentar os resultados da pesquisa que foi intitulada de Avaliação das Barreiras na Gestão de Estoque do Restaurante Iguarias Cozinha do Mar, por meio utilizando o método Dematel. Tem como autores a Daiane, a Vitória, eu e a Juliana Galas. Então, para a gente iniciar a apresentação dos resultados desse estudo, primeiro é importante a gente identificar esse restaurante. Ele é localizado em Florianópolis, no norte da ilha. Hoje ele trabalha ele é especialista em frutos do mar, tem algumas opções de carnes e pratos kids e é localizado no bairro Jurerê, no norte da ilha, em Florianópolis. E atualmente ele está encontrando algumas dificuldades na gestão do estoque do restaurante. Então, a fim de contribuir com os processos do restaurante, foi levantada todas as barreiras que se tem hoje numa gestão eficaz de estoque, a fim de o quê? De atender a demanda, né, dos clientes e reduzir os custos de estoque. E o Dematel ele permite, né, contribuir com isso, porque daí a gente consegue entender os diferentes aspectos, né, do problema hoje, que é a gestão de estoque eficaz, e como eles estão relacionados entre si. Então, como objetivo geral do estudo, foi o quê? Foi de avaliar, por meio do método Dematel, as barreiras existentes na gestão do estoque do restaurante Iguarias Cozinha do Mar. E dentre os objetivos específicos, nós destacamos, primeiro, identificar as principais barreiras na gestão de estoque. Depois, priorizar as barreiras identificadas. Foi desenvolvido um diagrama casual que ilustre, né, a fim de ilustrar as relações de influência entre as barreiras, além de fornecer insights práticos e teóricos para a superação das barreiras encontradas. Dando continuidade agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada no estudo. Então, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica primeiro, a fim de identificar as principais barreiras que são identificadas na gestão de estoque de um restaurante. Ela possui como natureza de pesquisa, foi uma pesquisa aplicada, né, estudo de caso único, uma abordagem quantitativa do problema, e a ferramenta utilizada foi o modelo Dematel, através de pesquisas com especialistas e experts no assunto. Então, destacando aqui como os principais autores e os principais achados aqui encontrados na literatura, a gente fala um pouquinho sobre, primeiro, a definição de estoque, né, conforme Gurdjieff ali, que descreve que o estoque é como qualquer quantidade de bem físico que é retido de uma maneira improdutiva por um certo período de tempo. A função dele, né, conforme o Anki, realizar a gestão eficiente do estoque é fundamental para reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, né? E essa gestão de estoque, conforme destacado por Dias, ele ressalta a importância, né, para buscar a satisfação do cliente e para ter uma gestão eficiente, né, e eficaz da cadeia de suprimento. E Balot também, que é um artista um autor bem conhecido no campo da logística, ele destaca que a falta de integração entre os diferentes departamentos de uma empresa, como venda, produção e compra, pode dificultar a gestão eficiente dos estoques. E o método Dematel é uma técnica, na verdade, que analisa as relações de causa e efeito entre as variáveis usando a matriz bidirecional para avaliação das mesmas. Como resultado do estudo, a gente fez um diagnóstico da gestão atual de estoque, onde percebeu que o restaurante sempre opera no limite do que ele planeja vender na semana. Hoje, o controle de estoque é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, e tem uma ausência de sistema formal de gestão de estoque. Então, pela experiência do proprietário do restaurante, hoje ele vai adquirindo, né, meio que os produtos com base no conhecimento prévio que ele tem da área e da experiência dele. Então, não tem hoje um controle automatizado de gestão de estoque. E qual é a barreira identificada para fazer um controle, né, eficiente de gestão de estoque no restaurante? Após uma revisão de literatura, a gente identificou que são:
previsibilidade dos produtos, flutuação sazonal na demanda, variação na oferta e nos preços dos frutos do mar, limitações em tecnologia de gestão de estoque, ausência de estratégias de marketing e parcerias locais, e tem muito desafio na previsão de vendas e, por último, os problemas logísticos em áreas turísticas. Para aplicar o Dematel, a gente primeiro define um problema, que foi identificar as barreiras na gestão de estoque. Depois nós coletamos os dados, que foi entrevista junto com os especialistas e os experts. Calculamos os Dematel, matrizes, vetores e os diagramas e depois analisamos os resultados. Como resultado da aplicação do método Dematel, essa primeira tabela apresenta a relação da importância e influência de causa e efeito. Então aqui a gente destaca, né, as barreiras de desafio de previsão de vendas, de sazonalidade na demanda e a logística, né, em cidades turísticas. Então nesse slide aqui a gente apresenta o diagrama de causa e efeito, né, que mostra aí a relação entre todas as barreiras. E o resultado, né, desse diagrama, ele identifica, ele destaca primeiro quais são as barreiras consideradas causais, que são as flutuações sazonais na demanda e os problemas logísticos em áreas turísticas, né? Essas influenciam as outras barreiras do sistema. As barreiras mais influenciadas por outras, que são as barreiras de efeito, a gente pode destacar a perecibilidade dos produtos e a variação na oferta e no preço. Elas são consideradas mais como efeitos de causas, sofrendo influência de outros fatores. E também a gente tem algumas relações que são bidirecionais, né? Ela sofre tanto causa quanto efeito entre as barreiras. Então a barreira desafio na previsão de vendas, ela exerce uma relação bidirecional com outras barreiras críticas, como a perecibilidade de produto e a flutuação sazonal na demanda. E finalizando o nosso estudo, né, a gente percebe que para ter uma gestão eficiente de estoque, precisa melhorar a previsão de vendas, investir em tecnologia, adaptar às flutuações sazonais da demanda e ter estratégias de marketing. A pesquisa ainda contribui para a literatura acadêmica ao aplicar o método Dematel em um contexto de um pequeno negócio, oferecendo um estudo de caso sobre a gestão de estoque em restaurantes. E ela pode servir como referência para outros negócios, né? Ele pode servir dentro de contextos de negócios e empreendimentos de contextos similares, ajudando os outros gestores a identificar e priorizar as barreiras na gestão de estoque de maneira eficaz. Aqui eu destaco os principais autores utilizados na pesquisa, né? Balou, Bertaglia, Borks, Dias, Slack, né? São os principais autores aí utilizados no desenvolvimento da nossa pesquisa. Agradeço a atenção de todos e todas, e era isso. Um abraço.